Nessa aula nós vamos realizar o lançamento das vigas do nosso projeto, desde o nível 0 até o último nível aqui do nosso edifício, tá bom? Da nossa edificação. Para isso, é preciso trabalhar no modelador estrutural. Como eu expliquei na aula passada, o modelador estrutural é o local onde nós fazemos todo tipo de lançamento de elementos estruturais, de laje, vigas, pilares e também das escadas do nosso projeto, tá bom? Inclusive as nossas fundações. Então aqui nós vamos fazer esse lançamento a partir do nível que nós desejamos fazer o lançamento das primeiras vigas. Você pode começar o lançamento lá da cobertura, do pavimento intermediário, ou então de um subsolo, ou do térreo, qualquer um. Eu prefiro começar esse lançamento sempre de baixo para cima. Então por isso começo meu lançamento a partir do nível do térreo, das vigas baldrame, tá bom? Para isso eu vou selecionar aqui na árvore do nosso edifício o nível 00, que é justamente o nível do térreo do baldrame, tá bom? Para alternar entre esses níveis, basta você selecionar aqui na própria árvore mesmo do edifício qual nível que você deseja trabalhar e realizar algum tipo de edição ou de lançamento estrutural. Aqui eu selecionei o nível 0, tem ainda a possibilidade, aqui na parte superior esquerda, logo abaixo dos menus principais, arquivo, editar, exibir e outros menus, nós temos aqui o botão, a opção de pavimento. À direita aqui da descrição pavimento, nós temos a opção de alternar entre os níveis. Você pode dar um clique aí nessa janelinha, vai abrir uma caixa de diálogo, né? Aí eu tenho todos os níveis que foram criados na etapa de criação do edifício. E para alternar entre eles, dou um clique na janelinha e posso selecionar o nível que eu desejo estar alternando. Ou então, fazendo essa alternação entre pavimento inferior e superior, através das setinhas para baixo e para cima, ok? Feito isso aqui, entendido essa parte, mantenho aqui o nível 00 selecionado, onde eu consigo visualizar os meus pilares e também a planta baixa, que vai ser a minha referência para estar lançando as vigas aqui do meu projeto, tá bom? A minha principal referência são os pilares, ok? Então, vou fazer o meu lançamento utilizando os pilares como a minha principal referência. Então, para isso, inicialmente, eu preciso definir a seção transversal das minhas vigas. Primeiro, vou fazer esse lançamento a partir das vigas externas, no perímetro aqui da minha planta baixa, e depois lanço as vigas internas aqui desse pavimento. Então, aqui no menu Vigas, seleciono ele, clico em Dados Atuais, em Identificação, que é a primeira aba que aparece para a gente, eu vou definir qual que é o primeiro número, a primeira viga que será introduzida. Então, eu vou começar sempre pela viga 1. Então, aqui no número, mantenho o valor igual a 1. Alfanumérica, título opcional, somente se por algum motivo você quiser colocar algum complemento no nome da sua viga. Talvez você queira incrementar um pouco mais aqui nessa etapa de lançamento, ou se de repente você tiver uma viga invertida, você queira complementar dizendo viga 1 invertida. Fica sempre ao seu critério, tá bom? Todas as nossas vigas nós vamos lançar sem esse título opcional. Logo mais aqui embaixo temos a renumeração. Primeiro número, começando do número 1, aí ele vai manter aquela sequência que nós já conhecemos, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita, conforme o que define corretamente o lançamento e a numeração das nossas vigas. Renumerável, sim ou não. Mesmo critério que nós já vimos lá para pilares. Se por algum motivo eu quero lançar uma viga e não quero renumerar essa viga, o mesmo exemplo, né? Agora, considerando uma viga metálica, vou chamar de VM, viga metálica. Então, essa viga metálica não pode ser renumerada. Então, lanço a viga metálica, coloco aqui como não. Então, vai renumerar todas as outras vigas, exceto a viga metálica, que eu posso chamar de viga tal, M, viga metálica, tá bom? Aqui não vai ser o nosso caso, então todas as vigas serão lançadas como renumeráveis. Linha de chamada do título, conforme critérios de desenho. Isso na etapa de configuração de critérios das vigas, nós podemos estabelecer alguns critérios aqui de linha de chamada para as nossas vigas. Mas basicamente, eu sempre mantenho conforme o TQS já vem pré-configurado por padrão, ok? As outras opções aqui de inserção, modelo, interseções, temperatura, detalhamento, BIM, nós vamos manter conforme padrão, até porque não vai fazer nenhuma diferença para o nosso lançamento. A única coisa que vai fazer diferença realmente é na definição de seção. Então, a seção barra carga, primeiro defino a largura da minha viga, como eu falei, vou lançar inicialmente as vigas externas do meu perímetro,
de 19 por 30, conforme largura dos meus pilares e também da alvenaria. A altura de 30, nós já conversamos sobre isso na etapa de pré-dimensionamento. Então, para regiões onde eu não tenho carga de laje descarregando sobre uma viga, normalmente utilizo essa altura convencional da ordem de 30 centímetros. Até porque ali no térreo, baldrame, eu vou ter simplesmente cargas de parede, de alvenaria. Então, por isso, no meu pré-dimensionamento, para esse tipo de situação, considero a altura dessas vigas igual a 30 centímetros. Dependendo do comprimento do vão, ou da altura, ou da carga dessa parede, quando eu fizer o dimensionamento, pode acusar algum tipo de erro de dimensionamento, seja relacionado ao estado limite último ou estado limite de serviço. Então, avalio o erro e, onde for necessário, eu posso estar aumentando essa viga, se for realmente necessário, ok? Mas aqui, à direita, temos a opção de criar um rebaixo, um desnível, uma elevação na nossa viga. No caso, se eu precisar, por exemplo, criar ali um desnível, um rebaixo na minha viga, eu vou introduzir o valor aqui positivo. Por exemplo, um rebaixo de 5 centímetros. Então, coloco o valor aqui positivo. Se eu quiser lançar uma viga invertida ou semi-invertida, vou informar o valor negativo, que aí ele vai subir essa viga para mim, mantendo ela na posição que eu desejar, ok? Que eu especificar aqui para ele. Essa intricidade, se houver, mas aqui nessa versão do TQS, não existe essa possibilidade para a gente. Nós poderíamos aqui ainda introduzir uma carga distribuída nessa nossa viga, ou nas vigas que nós lançarmos aqui no térreo. Porém, eu destinei uma aula exclusiva para o lançamento de vigas do nosso projeto, de cargas em vigas do nosso projeto, então não vai ser nesse momento que eu vou fazer esse lançamento, tá? Nesse momento, aqui nessa aula, nós vamos simplesmente fazer o lançamento das vigas e posteriormente lançar as cargas sobre elas, tá bom? Feito isso aqui, basta clicar em OK, os dados foram pré-definidos e agora eu vou clicar em inserir viga para fazer o lançamento das vigas no pavimento térreo. Cliquei em inserir viga, você pode observar que aqui no rodapé já aparece para mim a opção de definir o primeiro ponto da viga. Então ele pede que eu informe justamente esse primeiro ponto. O cuidado que você deve ter é para você não selecionar um ponto da arquitetura, mas sim do elemento estrutural que é a nossa referência para fazer esse lançamento. E o elemento estrutural de referência para o lançamento das vigas são os nossos pilares. Então tenho que ter cuidado para selecionar justamente o meu pilar. Então vou clicar aqui nessa borda lateral do meu pilar, nesse vértice aqui, dei um clique, a opção de viga já está ativa, pronta para fazer o lançamento. Duas informações. Primeira, se por algum motivo a sua viga veio fora do ponto de introdução, chegando aqui, se eu fizer o lançamento dessa forma, vai ser lançada para fora da minha edificação. Então tenho que alternar a posição dessa viga. Então basta apertar a tecla F2 que ele vai definindo o ponto correto de introdução, conforme você está vendo aqui, ok? A mesma forma que eu lanço meus pilares, com os mesmos atalhos, eu também tenho os atalhos para o lançamento das minhas vigas. Então alterno entre F2 o ponto correto de introdução, mantendo a minha viga alinhada conforme a minha referência externa da arquitetura. Um outro ponto, o segundo, se por algum motivo o seu ortogonal não estiver ligado, pode ser que você, se não tiver uma precisão correta na hora de lançar a sua viga, ela fique torta no lançamento, exatamente como estou te mostrando aqui. Então, como eu tenho uma planta baixa ortogonal, claro que essa opção ela é válida quando você tem algum tipo de inclinação, um lote de esquina, por exemplo, na sua planta baixa. Agora, como eu tenho uma arquitetura basicamente ortogonal, paredes em X e em Y, então é interessante eu fazer esse lançamento com o ortogonal ligado. Então aperto a tecla Shift, seguro ela, Shift, aperto o F10 e aí meu ortogonal vai ficar ativado, ok? Pronto para fazer o lançamento sem me preocupar que essa viga possa ficar torta, por exemplo. Então lancei a viga, vou esticar ela até a outra extremidade e fazer o lançamento. Repare que eu lancei essa viga da esquerda para a direita. Olha o que acontece. Cliquei, dou um clique, botão direito, viga lançada. Olha aqui, viga V1, 19 por 30. Se eu lançar a viga da direita para a esquerda, o sentido dela vai ficar invertido. Então o critério que nós temos no TQS, ao realizar o lançamento, é sempre da esquerda para a direita, tá bom?
e de baixo para cima. Ah, Vinícius, então não tenho muita produtividade, porque dependendo aqui da minha arquitetura, eu posso precisar lançar uma viga da direita para a esquerda. Um exemplo aqui, se eu quiser lançar a viga do P8 ao P7, eu não posso fazer isso? Pode, porém você vai ter um trabalhinho a mais para você ajustar essa viga. Um trabalhinho bem simples, tá? Mas você vai ter algo a mais a se fazer quando você lança a sua viga da direita para a esquerda ou de cima para baixo. Eu vou mostrar isso para você na prática e também para você saber o que fazer quando optar por esse tipo de lançamento, tá? Sem seguir a forma padrão do TQS. Então eu vou pegar aqui novamente o botão direito para voltar no último comando, definir o primeiro ponto da minha viga. Eu vou lançar a viga aqui do P4 até o meu P11. Vou apertar o botão direito novamente para encerrar o comando. Vou vir aqui com você em modelo. Aqui em modelo, é interessante eu clicar aqui, ó, modo de captura, onde eu tenho aqui eixos, tudo, faces, eixos e faces, grade e etc. Eu posso definir qualquer ponto de captura, tá? Então eu vou deixar aqui os eixos, tá bom? De vigas e pilares, ou então tudo, que ele vai pegar todo o elemento gráfico, tá bom? E isso aí vai ficar ao seu critério. Vou colocar aqui eixos e faces de vigas e pilares e clicar em OK. Volto aqui em vigas, inserir viga, opa, inserir viga, está ativo. Agora eu venho para cá. Cliquei. Você pode também desabilitar a questão da arquitetura, né, nos filtros, para você ter precisão de que você vai pegar sempre o ponto certo. Trouxe para baixo, peguei aqui a face do meu pilar, dou um clique, botão direito, viga introduzida. Repare que a viga, o nome dela está para a direita, então não está lançada corretamente. Quando eu vou ler um projeto estrutural de arquitetura, por exemplo, eu sempre faço a leitura de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, no lançamento desse tipo de elemento, o TQS segue essa mesma premissa, tá bom? Por isso que quando eu lanço aqui algum elemento de cima para baixo ou da direita para a esquerda, essa nomenclatura fica invertida. Então, não é interessante eu manter dessa forma, tá bom? Vou dar uma continuidade aqui, depois a gente altera esse sentido da nossa viga. Novamente, botão direito para continuar a introdução da viga. Vou pegar aqui com você como exemplo agora de baixo para cima. Do P12 até o P1, cliquei na face dele, dei um clique, botão direito, viga introduzida. Repare que ela foi lançada com o nome à esquerda, lançada corretamente. Botão direito, vou lançar aqui outra viga, peguei o P12, F2 para alternar entre a posição do ponto de introdução, cheguei até a face do pilar, dei um clique, botão direito, ok? Está faltando aqui mais uma viga, posso lançar essa viga aqui ou essa aqui inicialmente. Primeiro eu vou lançar essa viga de 14 por 30 e depois lanço essa outra que vai se apoiar nela, ok? Vou vir aqui em dados atuais, agora a viga com a largura de 14 por 30, dou um ok, inserir viga e vou lançar essa viga. Do P15 até o pilar P3. Dei um clique aqui, botão direito, viga introduzida, de baixo para cima. Vou voltar aqui em dados atuais, vou colocar aqui, ou então se preferir, né, vou lançar ela com 14 por 30, inserir viga, pegar dessa extremidade, F2 para alternar entre o ponto de introdução, aproximo aqui da minha viga, dou um clique, botão direito. Repare que quando eu faço a introdução de uma viga que se apoia em outra viga, aparece um círculo com um X. Isso aqui eu vou explicar logo mais. Basicamente, ele pede para eu definir esse cruzamento. Ele pede para que eu defina, explique para ele quem apoia em quem. Se essa viga V6 está apoiando na viga 5, ou a viga 5 é que se apoia na V6. Então, quando eu definir o cruzamento, eu tenho que saber exatamente quem se apoia. E eu considero isso como uma grande vantagem do TQS, porque você tem controle sobre o seu modelo estrutural. Ele só vai fazer exatamente aquilo que você quer, e não fica nada oculto dentro do TQS. Você sabe exatamente o que está fazendo, tá bom? Vou alterar aqui essa viga, dei 2 cliques sobre o nome dela, e aqui a largura dela de 19 centímetros. Cliquei OK, aqui ela alterou, posso dar um clique e mover
essa minha viga, tá bom? Posso vir aqui utilizar o comando de modificar, mover e selecionar o ponto de introdução. Dei um clique aqui, a viga já foi ajustada, ok? Se você não preferir utilizar o comando mover, você pode deletar a viga e introduzir novamente. Aqui eu só alterei a sua largura. Feito isso aqui, eu já posso inverter o sentido dessas vigas que eu lancei sem seguir o sequenciamento correto do TQS, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Como que eu faço? Vou lá no menu de vigas, aqui na opção alterar viga, eu não vou clicar no ícone, tá? Eu clico nessa setinha onde tem o nome, e aí eu venho aqui, ó, inverter sentido. Cliquei, dou um clique na viga e automaticamente ele já inverte o sentido dela. Botão direito, clico na outra viga, já inverteu o sentido. E procuro as outras que eu lancei equivocadamente, não seguindo a forma padrão do TQS de fazer esse lançamento. Somente essas duas mesmo, então já está corrigido, ok? Dou continuidade no lançamento agora com as vigas internas de 14 por 30. Volto lá no menu vigas, dados atuais, confiro aqui a largura e altura, 14 por 30, ok, e inserir viga. Então agora eu tenho aqui uma viga, pegar aqui o eixo do pilar P14, F2 para alternar entre o ponto de introdução, vou até o pilar 2, dou um clique, botão direito, viga introduzida. Botão direito, eixo aqui do pilar 5, vou até o eixo do pilar 8, ou então até algum ponto aqui da sua face, tá? Dê um clique, botão direito, viga introduzida. Agora as outras demais vigas aqui do nosso projeto. Vou pegar essa viga aqui do P13 até a viga e depois até a viga 8 e depois do P9 ao P10. Botão direito, dou um clique aqui no P13, F2 para alternar entre o ponto de introdução, levar ela até a face da viga, tá? Sempre até a face da viga, botão direito, dou um clique, apareceu o xizinho. Se não aparecer esse xizinho depois que você lança uma viga que se apoia em outra, reveja o seu lançamento, porque pode ter ficado com algum erro, tá bom? Botão direito, para retornar o comando de introdução de viga, vou pegar aqui a viga do P9 até o meu P10. Face a face, botão direito, viga 10 introduzida. Onde tem a alvenaria, estou lançando uma carga, até mesmo para que a alvenaria tenha um ponto rígido de apoio. Agora ficou faltando aqui basicamente 3 vigas, aqui do banho social, do quarto do filho e da região aqui do hall, né, de acesso entre os demais cômodos. Então, como que eu vou fazer esse lançamento aqui no TQS? Primeiro eu vou lançar essa viga aqui que vai vir entre o pilar P14, vou colocar o número das vigas, né? Na viga 4 e vai até a viga 8. Vou lançar uma viga vertical e outras duas horizontal. Vou lançar primeiro essa viga que está aqui na horizontal. Como que você pode fazer esse lançamento aqui? Como eu tenho os 0,5 centímetros, meio centímetro de cada lado, eu posso utilizar como uma referência para lançar essa viga a ferramenta de desenhar, a opção de linha. Então dou um clique aqui, dou um clique na outra extremidade, botão direito. Usei uma linha como referência. Venho aqui em viga, inserir viga, pego o eixo aqui dessa linha. Dou um clique, F2 e alterno. Tem outros atalhos que você pode utilizar ponto médio, que você vai pegar exatamente o centro da viga, mas não vou utilizar aqui, que são vários atalhozinhos, pode acabar confundindo. Mas eu compartilho também um arquivo com vários atalhos que tem no TQS para você utilizar e de repente ter uma otimização maior na etapa de lançamento, tá bom? Mas é bom utilizar isso quando você tiver um domínio um pouco maior com o TQS. Aí sim você vai ter realmente uma melhor produtividade. Mas aqui é o jeito mais simples, mais rápido de decorar, principalmente para quem está começando a utilizar o TQS ou está utilizando o TQS pela primeira vez aqui nesse curso, tá bom? Cheguei até a viga, dou um clique, botão direito, viga introduzida. Aqui embaixo, olha, repare que não tem mais o X. Dou um clique na viga, nesse pontinho aqui, levo para baixo e a viga já é lançada, tá bom? Só um jeito mais rápido, mais simples de ser feito, sem ter que decorar um atalho com vários cliques no teclado e no mouse, ok?
Outras vigas, da mesma forma, vou vir aqui em desenhar, linha, dou um clique aqui, botão direito, viga, introduzir viga, peguei o eixo dela, lanço até a viga de apoio, botão direito, e aqui na extremidade dou um clique na viga e levo ela até o ponto, Ctrl Z, até o ponto de apoio. Ok? Viga introduzida, o X indicando que eu preciso definir esse cruzamento, e aqui fazer a mesma coisa, tá bom? Que agora eu já tenho uma referência, então já venho introduzir viga, vou pegar aqui eu tenho a referência, mas vou pegar faceando a minha viga, né? Então eu não quero isso. Vou pegar aqui novamente, desenhar, linha, dou um clique num ponto aqui da parede, dou um clique no outro ponto, botão direito para sair do comando, menu viga, inserir viga. Acho o eixo aqui daquela minha linha, aqui não está mostrando, aqui, achei, dei um clique, apareceu o triângulozinho que é de ponto médio, arrasto até outra extremidade, dou um clique, botão direito, seleciono a minha viga, dou um clique nela, levo até o ponto da face da viga de apoio e a minha viga já introduzida corretamente, indicando por esse X, que aí ele pede para que eu defina esse cruzamento, perguntando quem se apoia em quem, tá bom? Todas as vigas lançadas, eu passo um olho rapidamente, tento ser o mais minucioso possível para ver se não tem nenhuma viga que foi lançada incorretamente ou então que está com seu sentido invertido. Se tem alguma viga com sentido invertido, nós já sabemos, vem aqui no menu vigas, alterar viga e inverter sentido, tá bom? E aí eu seleciono a viga e já vai fazer essa inversão automaticamente. Com as vigas invertidas, nós vamos utilizar o comando de renumerar. Então lá em cima, no ícone de renumerar, 1, 2, 3, dou um clique, seleciono o tipo, vigas, elementos, todas as minhas vigas, opções, os números. Clico em renumerar, todas as minhas vigas são renumeradas corretamente, de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá bom? Com as vigas renumeradas, uma sugestão que eu dou para você é conferir a consistência da planta. Como que eu faço isso no TQS? Estou lançando as vigas do nível térreo, correto? Nível 00. Vou vir aqui em modelo, temos aqui consistência de planta, dou um clique nele, a lupa pela letra E, e aqui ele já vai mostrar para mim. Primeiro a inconsistência. Aqui não vou conseguir mostrar para você nessa tela, mas quando você repetir esse processo, vai aparecer para você na sua tela principal. Como eu estou utilizando duas telas, a janelinha que abriu no canto superior direito, abriu na outra tela, que está sendo a minha tela principal. Essa aqui onde eu estou mostrando, estou compartilhando, é a minha tela secundária. E aqui eu tenho a janelinha mostrando para mim a inconsistência. Erro 01, cruzamento da viga 7 indefinido. Vigas apoio, definir o cruzamento. Então o que eu faço? Vou dar um botão direito, vou vir aqui em vigas e em seguida eu vou vir em definir todos os cruzamentos. Dou um clique e ele aqui pergunta, a viga 11, ela se apoia na viga 7 ou a viga 7 se apoia nela? Na sua concepção, quem se apoia em quem? Obviamente, a viga 11 que está se apoiando na viga 7. Caso contrário, a minha viga 7 se apoiaria em um balanço, formado aqui pela viga 11. Então, para que eu indique para o TQS que a viga 11 está se apoiando na viga 7, eu tenho que selecionar a viga de apoio. No caso, seleciono a viga 7. Reparem que quando eu cliquei, o X desapareceu e aqui agora eu tenho um retângulo amarelo, indicando aqui o seu maior lado na horizontal. Ou seja, a viga 7 está passando para que a viga 11 chegue e se apoie nela. Então eu sigo essa mesma premissa na viga 6. A viga 6 está se apoiando na V12. Então vou clicar na viga de apoio, que é a viga 12. Dou um clique, quadradinho, retângulozinho, maior lado na horizontal, indicando que está paralelo à minha viga 12. Ou seja, a viga 12 está passando para a viga 6 se apoiar nela. Caso contrário, novamente, se eu invertesse isso, vou clicar aqui dar um ESC, fizesse isso aqui, definir o cruzamento, vou selecionar aqui o cruzamento, e aqui ele pergunta para mim, vou clicar na viga V6, olha só, se eu tivesse feito isso, eu estou indicando que a viga 6 está passando para que a viga 12 se apoie nela. E isso teria
uma viga 12 se apoiando num balanço de quase 5 metros. Então, quando eu dimensionasse, eu teria um deslocamento muito grande e o erro foi justamente na etapa de concepção, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar em definir cruzamento, selecionar o cruzamento e clicar na viga que serve de apoio, viga 12. Volto e clico em definir todos os cruzamentos e faço isso aqui. Ó. Quem se apoia em quem? A viga 9 ou a viga 12 que se apoia na viga 9? A minha viga 9 se apoia na viga 2. Então, clico na viga de apoio. Viga 11 se apoia na viga 2, então clico na minha viga 2. A minha viga 4 está se apoiando na 11 e se apoia na viga 12. Então, dou um clique nela, na 11, indicando que a minha V4 está se apoiando nela. A viga 3 está se apoiando na viga 11, clico na viga 11, tá bom? Aqui ainda tem que definir esse cruzamento, por algum motivo ele sumiu com um xizinho. Vou clicar aqui em definir cruzamento, dou um clique, a viga 3 se apoia na viga 10, definir cruzamento, a viga 4 se apoia na viga 12. Aí eu volto aqui para o menu modelo, clico em consistência da planta, ele vai mostrar para mim. Eu já não tenho mais nenhum erro ou aviso, melhor dizendo, sobre o tipo de cruzamento. Já desapareceu para mim. Eu ainda tenho alguns avisos indicando que o pilar P6, o 7, o 9 e o 10 tem dimensão de 14 centímetros. É menor que a recomendação pela NBR 6118, que é 19 centímetros. As ações serão multiplicadas por coeficiente adicional, que é aquele coeficiente γ-N. Só está me indicando que como não tem aqui aquele valor, aquela largura mínima da norma de 19, todo valor inferior a 19 centímetros é multiplicado por um γ-N, que é o coeficiente adicional, que vai majorar o esforço de cálculo, o esforço solicitante de cálculo. Porém, em hipótese alguma, eu posso ter pilares inferiores a 14 centímetros. Pelo menos é o que manda a NBR 6118, tá bom? Botão direito, vigas do térreo lançada. Vou lá no disquetezinho, clico em salvar. E assim as minhas vigas do térreo foram devidamente lançadas. Para eu conferir esse lançamento, você tem duas opções. Você pode clicar aqui em Shift, segurar, tecla Shift, depois segurar a rodinha aí do mouse, o scroll, e rotacionar o seu modelo. Aí você consegue visualizar em 3D o seu lançamento. Se você quiser lançar a sua estrutura em 3D no TQS, você também consegue fazer isso, tá bom? Pode rotacionar e visualizar. De repente, se tivesse alguma viga com rebaixo, uma viga invertida, você também conseguiria fazer essa visualização. O TQS, além de permitir a visualização 3D da estrutura, também permite a visualização 3D das cargas, tá bom? Para voltar à visualização de planta, aqui nesse cubinho que está no canto superior direito da sua tela, e também da minha, dou um clique e aí ele volta para a vista de planta baixa do nosso projeto, do lançamento da nossa estrutura, ok? Para visualizar o modelo 3D, você pode vir aqui em cima, clicar em visualização do modelo 3D, ou no modelo, ou no menu 3D. Aliás, aqui também vai dar 3D, tem o botão de visualização do modelo 3D, clicando em modelo, eu também tenho o mesmo botão. Então são 3 opções diferentes para você acessar aí o modelo 3D do seu projeto. Vou clicar aqui em cima, já me acostumei com essa opção, e aqui eu vou pedir para visualizar, desde a fundação até o último nível, a planta final, no nível 585. Lajes nervuradas, armaduras, aqui eu deixo desabilitado, até porque eu ainda não dimensionei. Se você, depois que dimensionou e quiser visualizar as armaduras, você pode ativar essa opção. Porém, o tempo de processamento ele é maior, tá bom? Mesmo se você quiser fazer isso. Como agora, nessa etapa, nós nem dimensionamos, não preciso ativar aqui as armaduras. Até mesmo aqui em fundações, sapatos e estacas, pode ficar desativado, lajes também, porque nós não lançamos desses elementos, ok? Clico aqui em OK, aí ele vai processar, aqui emitiu um aviso para mim, clicar em OK, o aviso já sumiu, e abriu aqui o meu modelo 3D, tá bom? Para visualizar sem o relevo do terreno, eu posso vir aqui em critérios de visualização, vou selecionar aqui outra opção, dei um clique, tem certeza que deseja sobrescrever o modelo atual? Sim. Fechei,
E aqui eu tenho essa visualização. Aqui ele tinha sumido, né? Só apertei aqui no cubinho, aí voltou para o meu modelo, segurei Shift, rotacionei, aí meu modelo 3D está aparente, tá bom? Você tem condições de fazer toda e qualquer modificação nas cores desse modelo, nas suas representações, clicando aqui em critérios de visualização, e aqui modos de visualização, luzes, materiais, cores, modelos pré-definidos e etc. Vou clicar aqui, por exemplo, em cores. E aqui eu alterno entre as cores. Se você quiser deixar um tom mais claro, vem aqui em concreto 2. Concreto 2 para os pilares e as vigas. Já vai ter uma boa variação da tonalidade dessas cores. Se eu quiser pegar um azul um pouco mais fraco, um pouco mais clarinho, né? Clique em OK e consigo também fazer essa alternância, tá bom? Aqui em materiais, você pode também definir de acordo com a sua preferência. As luzes, questão de sombreamento na estrutura, você pode ativar aqui sombra, que aí ele já representa o sombreamento conforme o seu desejo, tá bom? Modo de visualização, ativar o fundo céu, ativar um terreno plano, ativar terreno montanhoso, aí fica a seu critério, você pode alterar o que você desejar aqui no TQS, tá? Em relação à sua opção de visualização 3D. Cliquei aqui em OK, olha lá, já mudou a cor do fundo, aí você deixa de acordo com a sua preferência, ok? Entendido isso, vou clicar aqui no xizinho, fechei, salvei meu modelo estrutural, não se esqueça sempre de salvar, disquetezinho com a letra E, modelo salvo. Eu vou finalizar essa etapa da aula por aqui. Na próxima, até mesmo para essa não ficar muito extensa, nós vamos dar continuidade lançando as vigas do nosso projeto a partir do nível superior, que é a nossa cobertura, tá bom? Na próxima aula nós já finalizamos todo o lançamento de vigas. Forte abraço, até lá!